Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui para mais um encontro com a palavra do Senhor em família, para que nós possamos meditar nela e sermos edificados e transformados pela palavra. A palavra de Deus, que é a verdade. Jesus é a palavra. E essa palavra veio ao mundo. E Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, quando ele ora ao Pai em favor dos seus discípulos e dos discípulos que seriam feitos através dos discípulos que ali estavam. Discípulos fazendo discípulos. João, capítulo 17, verso 17, ele diz: Senhor, Pai, santifica-os na verdade. A palavra santificar significa separe-os, torne-os separados deste mundo, diferentes na forma de viver, de ser e de se relacionar conosco. Pai, tira eles deste mundo que jaz no maligno e coloque-os, Pai, na tua presença, no teu reino. Que o teu reino venha sobre eles. E para que isso aconteça, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é o versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus era o próprio Senhor Jesus. Então nós vimos, amados, no nosso último devocional, a respeito deste reino de Deus, que é muito mais do que um lar eterno. Mas é essa verdade sendo praticada por nós aqui na terra. E é isso que nos separa do mundo. É quando nós lemos a verdade, entendemos a verdade, nos convertemos da mentira e passamos então a caminhar em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então isso é exatamente esse reino de Deus através de nós. Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que está no céu, santo, santo e santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, venha reinar em nós. E seja feita, portanto, a tua vontade aqui na terra, na minha vida, através da minha vida, como ela é feita no céu, pelos teus anjos, né? Então, isso é o que Jesus estava nos ensinando. E eu quero continuar, então, amados, a meditar nessa palavra. E nós vamos, então, para a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, que se tornou um presbítero, um pastor ali da igreja de Éfeso. E Paulo estava dando a ele as instruções de como deve agir um discípulo de Jesus Cristo, para que ele pudesse então fazer discípulos, porque nós só podemos produzir algo que seja semelhante a nós. Se nós não formos bons discípulos de Jesus, nunca teremos ou nunca faremos bons discípulos de Jesus. Então, amados, segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos ler ali no capítulo 2, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Relembre a todos essas coisas. Então é Paulo instruindo Timóteo. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Então ficar discutindo religiões, para aqueles que estão ouvindo, não tem serventia nenhuma. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Então veja, para você não se envergonhar diante de Deus, é importante que você maneje bem a palavra da verdade, que você conheça a palavra, estude a palavra, porque ao estudá-la, você está conhecendo a Deus. A palavra é a personalização de Deus, de Jesus Cristo. Jesus é a palavra, o Logos de Deus, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 1, de versos 1 a 3. É aquela palavra poderosa que criou todas as coisas, que a gente também vai ver isso na carta aos Hebreus, capítulo 1, dos versos de 1 a 3 também. Então, procure apresentar a Deus aprovado, como um obreiro, ou seja, como aquele que faz a obra de Deus e não tem do que se envergonhar. Porque se você maneja bem a palavra da verdade, você não se envergonha. Verso 16. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, ou seja, eles estavam na verdade e se desviaram dela. Amados, todas as cartas e todo o Evangelho e toda a palavra de Deus, ela não foi escrita para aqueles que estão no mundo, que rejeitam a Deus, que não querem conhecer a Deus, muito embora digam que acreditam nele, mas não querem ter relacionamento com Deus, não quer saber o que Deus quer deles. Como Pai, como Senhor, como Criador, como Soberano, como Rei dos Reis, como aquele que tem o governo de todo o reino. Só que com uma diferença: enquanto Satanás tem um império neste mundo e obriga as pessoas a obedecê-lo, e elas obedecem com prazer, infelizmente, Deus não é assim. Deus argumenta, ele veio ao mundo para morrer por nós pecadores. Então ele morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos dele. Então, mostrando todo o seu amor, Jesus está à porta, batendo. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Ou seja, terá comunhão. Veja então que Deus não arrebenta a porta, ele bate, ele chama, mas cabe a nós dizermos: Senhor, entra, faz morada em mim, reina na minha vida, eu me entrego ao Senhor. Eu quero andar segundo a tua vontade, eu quero conhecer a tua verdade, porque não há, dentre tantas coisas neste mundo, nada mais certo para seguir. Por isso que há tantas discussões entre os seres humanos, porque nós somos imperfeitos e cada um tem uma verdade muito particular e fica brigando, discutindo essa verdade. Um é de esquerda, outro é de direita, um defende uma ideologia, o outro defende outra. Então, cada um está muito uma religião e o outro defende outra religião. E aí vem uma mentira tremenda, que é: todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Só existe um caminho, uma única verdade que leva à vida eterna. Chama-se Jesus Cristo. Todos os seres humanos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Somos carentes da glória de Deus. E como nós não temos como nos ligar ao Senhor, não há sacrifícios que possamos fazer, não há nada que eu possa fazer, nem cumprir rituais. Isso é tudo bobagem, isso é uma tentativa nossa de merecer estar no reino de Deus. E aí então a gente anula o sacrifício que o próprio Deus fez por nós na cruz romana. Então, entenda, amados, nós somos miseráveis, pobres espiritualmente, condenados pelo nosso pecado.
E a nossa única salvação possível é a fé em Jesus Cristo e uma conversão do engano, das mentiras, para a verdade de Deus. Continuando aqui, verso 18. Olha só, vou ler desde o 17 de novo, para a gente relembrar, né? Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, saíram da igreja. Outra coisa interessante, como eu falei, a palavra de Deus foi escrita para aqueles que buscam a Deus. Então são os que estão na igreja, estão sentados ao nosso lado, estão ali. Então nós temos dentro da igreja pessoas que são fiéis ao Senhor, que são íntegras de coração, e temos pessoas que estão ali achando que, cumprindo o ritual de estar lá, de cantar louvores, de ouvir a palavra de Deus, já estão salvos, mas não mudam de vida, ou seja, negam o reino de Deus em suas vidas. Estão cumprindo rituais. A esses, Jesus Cristo falou. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, quando ele falava da porta estreita. Veja só o que Deus falou aos seus discípulos. Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês, do lado de fora, começarem a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino, no reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Então veja, amados, que mesmo dentro das igrejas, infelizmente, poucos serão salvos. E nós precisamos alertar. O nosso papel como um bom atalaia, né, como um comissionado de Deus aqui na terra, foi para isso que Jesus nos chamou. Ele disse: indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os, que significa a palavra batizar, que significa mergulhar. Então, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levando-os a uma imersão. Conheçam o Pai, conheçam o Filho, tenham um relacionamento com o Espírito Santo Deus, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então esse é o nosso papel. Nós estamos aqui para inventar coisas, nós estamos aqui para criar historinhas, fábulas. Nós estamos aqui para ler a palavra de Deus, entender o que Deus quer de nós, entender quem é Deus, nos relacionarmos com Ele, criarmos uma intimidade com o nosso Pai, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Antes mesmo de termos vindo à luz, todos os nossos dias já estavam escritos no livro dele. É um Deus que está numa outra dimensão, onde não há passado, presente e futuro. Ele enxerga tudo ao mesmo tempo. Então ele já vê os seus eleitos,
os seus escolhidos, os que já estão escritos no livro da vida. Ele já os vê glorificado no seu reino eterno. E nós estamos aqui para fazer algo para Ele, porque foi para isso que Ele nos chamou. Eu vim, eu dei o exemplo, eu ensinei todas as coisas a vocês, eu deixo o Espírito Santo com vocês e volto para o Pai. Agora a missão está nas mãos da igreja, nas mãos de vocês, filhos de Deus, filhos adotados pela fé em Jesus Cristo, perdoados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então percebe, amados, o nosso papel, a nossa missão, ela nos foi dada como uma ordem. Jesus pediu muitas coisas para nós. Ame o próximo como a si mesmo, ame ao Senhor sobre todas as coisas, né? Com todo o seu coração, toda a alma, toda a força, com todo o seu entendimento. Perdoe, não julgue. Vista os necessitados, alimente os necessitados, acolha aqueles que necessitam de ajuda. Visitem os enfermos, ore por eles, interceda junto ao Pai por todos aqueles que estão passando por dificuldades. Ore em ação de graças por todos os bens que Deus, ou por todo o bem que Deus tem feito a vocês. Então, Jesus nos ensinou muitas coisas e às vezes a gente esquece do principal. Segundo o capítulo 2 de Filipenses, né? Então Paulo escreveu aquela carta lá para os cristãos de Filipos, e ele dá um exemplo de Jesus, como nós deveríamos ser. Jesus se despiu da sua glória, da sua coroa, da sua majestade, e se fez como um de nós, nascendo de uma mulher, se tornando então um ser humano. E ele ensinou humildade, tornando os outros melhores ou maiores do que a si mesmo. Ele orientou os seus discípulos: aquele que quer ser líder entre vocês, seja o primeiro a servir. E ele mesmo deu o exemplo, lavando os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos, nos ensinando isso. Nós estamos aqui para servir. Servir com a verdade, com zelo, com temor e tremor, mas muita alegria no nosso coração. E aqui Paulo continua então orientando, né, o Timóteo. Volto para o 17. Além disso, a linguagem deles corre como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Então o que eles estavam falando? Né? Que a ressurreição de Cristo era algo só simbólico. Ou seja, aqueles que saíram de dentro da igreja começaram a ensinar mentiras por falta de conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus Cristo. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, eles estavam também errados e ensinando o erro. E aí eles falaram: não, a ressurreição é simbólica, é Cristo renascer no coração de vocês. Mas não, Jesus renasceu, não. Jesus ressuscitou mesmo. E muitos viram de forma incontestável, conforme todos esses apóstolos que morreram defendendo essa verdade, porque estiveram com Deus na terra, enxergaram seus sinais, prodígios e milagres, e não tinha como duvidar de que ele era quem ele dizia que era, o Filho de Deus. E por isso eles não se importavam de morrer, de sofrerem perseguições, açoites, prisões. Para eles era uma alegria sofrer pelo nome de Cristo, porque eles sabiam, por promessa
daquele Deus que estava ali com eles, com quem eles comeram, beberam, com quem eles conversavam, a quem eles tocaram o verbo da vida que estava entre eles. Então, eles não se importavam. Para mim, o morrer é Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque aquele que é poderoso prometeu a vida eterna para mim. Prometeu um galardão. Jesus disse, né? Se vocês forem perseguidos por causa do meu nome, se alegrem, porque grande será a recompensa de vocês no reino eterno. Olha, amados, no reino dos céus, que coisa mais linda. Então não tem problema, a gente não se importa com isso. E Jesus ainda disse, né? Vocês creem porque viram, felizes aqueles que, felizes ou bem-aventurados, que é a mesma coisa, né? Aqueles que creem sem ter visto. Amados, verso 19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhes pertencem. Por quê? Porque Deus conhece o coração e a mente. Sabe quem são aqueles que estão buscando, orando. Pai, me revela a tua palavra, deixa eu entender. Espírito Santo Deus, fala comigo através dela. Senhor, me ajuda a entender os meus erros, me ajuda a me converter dos maus caminhos. Eu quero crer apenas em Ti, eu quero confiar no Senhor. Eu quero me libertar, Pai, de todo erro, de todo engano que eu recebi ao longo da vida. E é isso aí mesmo, amados. Nós não temos culpa de termos aprendido coisas erradas, mas a partir do momento que Deus se revela a nós, nós precisamos abandonar essas coisas, como o apóstolo Paulo fez. Considerou todo o ensinamento, né? Não sei se ele tinha diplomas naquela época, mas ele era um mestre fariseu. Né? Ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era um mestre tremendamente respeitado entre os judeus, especialmente os fariseus daquela época. Ele falou, considero tudo isso lixo para ganhar a Cristo, para ganhar o conhecimento do Filho de Deus, para conhecer a Deus. Ele diz que esquecendo das coisas que para trás ficaram, ele prosseguia para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, ter essa fé em Jesus Cristo não é algo que a gente decide ter, isso é uma revelação do Espírito Santo para nós. Deus já escolheu os seus e Ele toca no coração daqueles que lhe pertencem, para que busquem a Ele com sede, com fome, com desejo. Jesus dizia, né, que aquele que vier a mim, de forma nenhuma eu rejeitarei. Amados, continuando aqui, né? E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, se você professa, se você confessa que Jesus Cristo é o teu Deus, né, o Pai, Filho e o Espírito Santo, então se afaste da injustiça, se afaste do erro, se afasta do pecado. Ah, mas eu não sei o que é pecado e o que não é. Mentira! Basta ler a palavra de Deus e você saberá. A palavra ela não tem, como muitos falam, dupla interpretação. A palavra só tem uma interpretação. É aquela que o autor queria dizer, tinha o propósito de dizer. E a Bíblia só pode ser interpretada pela Bíblia, porque a palavra de Deus ela é perfeita. Ela não se contradiz. Você só consegue entender toda a Bíblia depois que você a lê e consegue enxergá-la num panorama de princípio, meio e fim. Ela é muito clara. E Deus, o Senhor, conhece os que lhe pertencem. E afaste-se então da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Verso 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra,
outros, porém, para desonra. Então, dentro da igreja, nós temos vasos de ouro, de prata e para honra. E temos também de madeira, de barro, para desonra. Está tudo misturado. Né? Verso 21. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao Senhor. Aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que andam no engano, aqueles que preferem confiar no homem do que confiar em Deus, esses se chamam cristãos, mas são vasos para desonra. Por quê? São inúteis para Deus, porque aprenderam errado e ensinam o errado. São, como Jesus disse, cegos, guias de cegos. Amados, eu não falo isso apenas com um propósito de ofender, pelo amor de Deus, isso nunca. Né? Longe de mim um propósito desse no meu coração, uma intenção assim. Mas muito mais de provocar ou de transmitir a vocês uma palavra útil, segundo a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa usá-la a favor de vocês, para que ele possa revelar a vocês algo, despertar em vocês um desejo ou mesmo um desespero, para que vocês orem a Deus, clamem ao Senhor e peçam para que ele tenha misericórdia e se revele a vocês. Mas ele só vai se revelar se vocês o buscarem de todo o seu coração, com toda a alma, com todas as forças e de todo entendimento. A palavra de Deus só tem uma interpretação, tem muitas aplicações. Então você pode aplicá-la no casamento, no trabalho, pode aplicar para sua edificação, para a conversão dos maus caminhos, para a exortação, para trazer bom ânimo. A palavra de Deus ela é aplicável em muitas formas, mas só é interpretada de uma única vez. O que vocês vão ver no mundo é pessoas pegando versículos isolados do contexto e criando uma teologia para aquilo. Por exemplo, né, posso tudo naquele que me fortalece. Posso tudo, então eu posso qualquer coisa. Eu posso chegar à presidência da empresa, eu posso me tornar milionário, eu posso... Então é assim, eu estou usando um versículo fora do contexto para dizer que eu sou poderoso e posso qualquer coisa que eu queira. Amados, isso é heresia. O contexto disso é que o apóstolo Paulo estava dizendo que passou por muitos sofrimentos e que ele poderia enfrentar todos esses sofrimentos porque Cristo o fortalecia nas dificuldades. Esse é o exemplo, esse é o contexto. Então, é só para dar um exemplo, tá, para vocês. Continuando. Verso 22. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Evite isso. Verso 24. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Amados, é tremendo esse trecho final aqui
no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo. Por quê? Porque parece um resumo, né? O servo do Senhor não anda em brigas, tem que ser brando para com todos, apto para ensinar. Então, a aptidão para ensinar depende do conhecimento adquirido. Ser paciente, discipline com mansidão os que se opõem a você, na expectativa de que Deus conceda a estas pessoas não somente o arrependimento, para que conheçam a verdade. Mas é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu não estou aqui para discutir, né? Assim, eu falo para muita gente. Pode ser que tenham pessoas que conheçam a palavra, que sejam sinceras, íntegras de coração e estejam andando com Deus, mas pode ter gente que está aí ouvindo há muito tempo e até hoje não se converteu. Continua andando pelo caminho largo, pelas mentiras. Então eu procuro aqui, né, sempre com muito amor, levar a verdade na expectativa de que Deus conceda a essa pessoa não apenas o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo. Amados, as mentiras, os enganos, as fábulas são laços do diabo para prender as pessoas e evitarem que elas andem pelo caminho que as levará à vida eterna. E continuam fazendo a vontade do diabo, sem saber, sem querer. Amados, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje para vocês. Se livrando dos laços da mentira, talvez seja um título mais apropriado, não tinha pensado em nenhum, mas que nós possamos entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, como nós já vimos. E nós não queremos, depois de morrermos na ressurreição, diante de Deus, no julgamento, nós, assim, mas Senhor, eu sempre disse que era cristão, eu sempre falei que Jesus era o meu Senhor, e aí a gente ouvir de Deus, eu nunca te conheci, tudo que você falou foi da boca para fora, você me honrava com os lábios, mas o teu coração estava longe de mim, aparta-te de mim. Você que cometeu a iniquidade, você que não permitiu que eu reinasse na tua vida. O meu esforço, o meu desejo para você e para mim é que nós permitamos que o Senhor reine em nossa vida, que nós busquemos mais e mais a palavra da verdade. Amados, a verdade, ela não liberta. O que nos liberta é a verdade na prática. Nós vimos no nosso último devocional, para finalizar, o que Jesus falou no seu Sermão da Montanha. No capítulo 7 de Mateus, se não me engano é verso 24 e 25, que aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que ouvem a minha palavra e as põem em prática, esses são comparados a homens prudentes que construíram a sua casa sobre a rocha. Então veja, para nós estarmos com a nossa casa, o nosso templo, que é templo do Espírito Santo, inclusive, seguro, nós precisamos estar sobre a rocha, firmados em Cristo, que é a palavra de Deus. Porque sobre esses vieram os ventos, tempestades, subiram os rios e deram com força sobre esta casa, mas ela não caiu, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. A palavra de Deus é maravilhosa, tremenda, poderosa para nos salvar, se nós permitirmos, se nós a colocarmos em prática na nossa vida. Busque ao Senhor, ore,
leia a sua palavra. Crie intimidade com esse Pai que é tão amoroso e justo ao mesmo tempo. Mas se você buscar Ele de todo o teu coração, Ele se deixará achar. Que Deus te abençoe, uma semana de paz, cheio da presença do nosso amado Deus, em nome de Jesus. Amém.